Você que vai fazer o vestibular paranaense aqui da UniOeste, de Cascavel, Toledo, enfim, eu tenho um desafio para fazer para você e vai ser agora. Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui para fazer um desafio para você. Que tipo de desafio? Eu vou adivinhar a questão ou as questões que vão cair em geografia no vestibular da UniOeste. Então, se liga aí que a gente vai se dar bem nesta prova. Então, o desafio vai ser o seguinte: agora você vai printar essa tela, certo? Se você estiver usando o computador, vai pegar o celular, vai tirar uma foto e vai me marcar no stories do Instagram, @professorsilvester, beleza? Você presta atenção, eu vou mostrar para você que uma dessas questões vai cair. E ó, eu não digo uma, pode ser mais de uma ainda, beleza? Ó, por quê? Porque o vestibular da UniOeste é um vestibular que ele leva em consideração bastante fatores aí de atualidades. Só que ele sempre vai relacionar com conceitos geográficos, certo? Então, ó, em 2019, em janeiro de 2019, aconteceu o quê? Vou trocar só aqui a cor da caneta para não parecer uma coisa estranha, né? Vou pegar azul, tá? Então, ó, aconteceu lá o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, beleza? Então aqui, o que é que pode cair na questão da prova? Por exemplo, estrutura geológica, o fator de mineração, a questão da mineralogia, por exemplo, da região de Brumadinho. O que é que se produz naquela região? Então, estrutura geológica pode cair alguma coisa relacionada ao chamado quadrilátero ferrífero. Quadrilátero ferrífero. Nossa senhora, olha que coisa linda. Ferrífero. Ok? Isso aqui é bem provável que possa cair alguma coisa relacionado ao fato de que a produção de ferro acontece em áreas de relevo, de estrutura geológica, pessoal, relacionado a escudos antigos, escudos cristalinos. Vai cair alguma coisa relacionado a essa estrutura geológica, beleza? Ou pode cair alguma coisa a respeito de bacias hidrográficas. Como assim bacias hidrográficas? Sim, a questão de que a barragem de Brumadinho, ela está na bacia do Rio São Francisco. Então, pode ser relacionado a alguma coisa a respeito disso, beleza? E pode ser também relacionado à questão dos biomas. A região de Brumadinho, Minas Gerais, está no bioma Mata Atlântica, ok? Não está no bioma Cerrado, ele está no bioma Mata Atlântica, beleza? Então pode ter alguma coisa relacionada a essa situação. Se cair Brumadinho, provavelmente vai ser ou estrutura geológica, ou bacias hidrográficas, ou biomas. Eu vou mais longe. Eu tenho quase certeza que vai ser estrutura geológica, beleza? Abril de 2019 teve uma tempestade muito forte no Rio de Janeiro e que acabou gerando aí diversas enchentes, um monte de coisa aí bem complicado. Então, o que é que pode aqui ser relacionado? Pode ser relacionado massas de ar. Que tipo de massa de ar? Por exemplo, a organização das chuvas frontais. As chuvas frontais. O que são chuvas frontais? São chuvas que acontecem devido a frentes quentes ou frentes frias. Nesse caso foi uma frente fria, certo? Que acabou acontecendo ali. Pode ser relacionado também à questão da massa equatorial continental que leva as massas de ar, aí que leva a umidade na região da zona de convergência do Atlântico Sul, que sai da Amazônia e vai para a região aí do Sudeste brasileiro. Pode ter alguma coisa relacionada. Uma outra situação é a questão da urbanização, a questão da forma com que foi organizada a estrutura urbanística do Rio de Janeiro, relacionado também a problemas aí de questão de esgoto, de utilização aí dos córregos, de impermeabilização do solo. Então, em urbanização pode ter alguma coisa relacionada a isso. A questão aí da ocupação dos morros também pode ter bastante fator aqui. Impactos ambientais climáticos podem relacionar com o efeito El Niño
e pode também ser relacionado à questão do aquecimento global, tá? Aquecimento global. Beleza? Então, esses fatores aqui é praticamente certeza. Eu aposto que vai cair urbanização. Beleza? Então, vai marcando aí, presta bem atenção no que eu estou fazendo, dá esse print que eu falei para você, porque eu tenho certeza que vai cair essas situações. Beleza? Em agosto de 2019, aconteceu aí as queimadas da Amazônia. A partir daqui, a tendência de acontecer uma questão relacionada a isso é menor do que essas duas, a de barragem de Brumadinho e as tempestades do Rio de Janeiro. Por quê? Porque já as queimadas aconteceram em agosto, então a possibilidade de eles já terem feito a prova antes existe, beleza? Mas eu ainda aposto em fronteiras agrícolas brasileiras, pessoal. As fronteiras agrícolas brasileiras ao longo dos tempos elas foram avançando. Aí, primeiro era no sul, depois foi para a região do sudeste, depois agora temos na região do nordeste brasileiro, na região do chamado Mapitoba, que é a sigla aí para os 4 estados dessa região. Obviamente, Tocantins é o estado da região norte, mas também faz parte ali do mesmo ciclo, que é o Maranhão, o Piauí, o Tocantins e a Bahia, onde hoje encontram-se as fronteiras agrícolas brasileiras e principalmente temos a utilização da produção de soja e de pecuária bovina nessas regiões, beleza? Pode cair alguma coisa a respeito de biomas do Brasil, o que, por exemplo, Amazônia. Como que pode acontecer essa questão aqui? Pode pedir para você, por exemplo, relacionar as características do bioma amazônico. Por quê? Qual é o problema? Qual é a relação aí do bioma amazônico com a questão das chuvas? Como é que isso pode acabar gerando processo? Massas de ar acaba caindo justamente por essa característica também das relações ali de massas de ar, como aconteceu ali na tempestade do Rio de Janeiro. Por exemplo, a questão da zona de convergência do Atlântico Sul, os ECAS, que são os chamados rios voadores, que acabam levando umidade para a região sudeste. Então pode ter alguma relação com isso. Impactos ambientais climáticos, principalmente essa alteração climática relacionada aí às queimadas. Então pode acontecer efeito estufa, pode ser relacionado ilhas de calor e pode também relacionar a questão do aquecimento global. Aquecimento global. Ok? Então, global. Então, presta atenção que isso pode cair. Beleza? Agora, uma menor proporção que pode acontecer aí sobre os vazamentos de petróleo do Nordeste. Nessa situação, o que pode cair? Temos duas correntes marítimas que atuam no Brasil. A corrente do Brasil, que acaba atingindo a região do litoral leste-nordeste, tá? Que começa na região do Paraná e vai atingindo até a região de Natal. E outra corrente marítima aí, que é a corrente das Guianas, que acaba atingindo o litoral norte e nordeste, beleza? Então pode ter alguma relação com a questão de vazamento do petróleo e o movimento que esse petróleo pode ter feito relacionado a correntes marítimas. Quando a questão de geopolítica, por exemplo, pode ser alguma coisa relacionada à relação entre Brasil e Venezuela, uma vez que aí tiveram diversas situações em que o governo brasileiro acabou falando, mas sem nenhum tipo de acusação, o fator de que o óleo era venezuelano e pode ter acontecido alguma coisa relacionada a isso. Então, se liga nessa relação exterior com a Venezuela, tá? E se eles forem mais loucos ainda, eles podem colocar aqui o processo de migração que está acontecendo na região de Roraima, tá? Então, isso aqui pode fazer alguma relação, beleza? Impactos ambientais, pessoal. Então, o que a gente pode acontecer aqui? Pode ter aqui a questão de paisagem, falando sobre paisagem, tá? A questão de fatores aí
de mudança de processo de ecossistemas, enfim, que pode gerar alguma coisa. E também mar territorial brasileiro. Mar territorial brasileiro em que sentido, professor? No sentido de explicar a questão dos chamados níveis aí de soberania do mar. Então, só lembrando, até 12 milhas nós temos aí o território soberano. Ou seja, soberano. Ou seja, nessas 12 milhas da costa é totalmente exclusividade brasileira e o Brasil tem aí um tipo de controle forte a respeito disso. Nós temos aí mais 12 milhas em seguida que vai ser relacionado ao fator de uma soberania estendida, vamos dizer assim. Okay? Essa soberania estendida pode acontecer. E aí até 200 milhas é chamado de limite econômico exclusivo. Ou seja, só o Brasil pode explorar essa área, mais ninguém. Porém, ele não tem soberania total. Como assim, Silvestre? Ele pode deixar com que aconteçam exercícios militares, passagem de outros navios e outras situações ali. Então, ó, presta atenção, é o desafio que eu estou lançando para você, beleza? Neste momento, ó, vai cair alguma coisa relacionado a esses fatores. Fator aqui, principalmente aí da próxima prova. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa semana ainda eu vou responder algumas questões aí do vestibular do ano passado para a gente poder fazer relações a respeito desse processo. Beleza? Eu vou ficando por aqui desejando para você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Tchau!